Oi, gente. E aí, tudo bem? Ó, cenário novo tá top, hein? Tá top, hein? Depois eu levo vocês pra fazer um tour aqui pelo apartamento, pelas áreas externas que tem. Tá bem legal de cenário, tá bem legal, bem interessante. Gente, o vídeo de hoje é sobre foco. Sabe aquela frase linda, né? Força, foco e fé. Que todo mundo pergunta, nossa, Ana, mas como você consegue se manter tão focada? E etc, etc, etc. Eu vou dar uma dica muito, muito valiosa e muito importante que vai te ajudar. Fica até o final desse vídeo e depois você vai me contar se valeu ou não a pena. Vamos? Por que, gente, a gente vive esse desafio? Porque é tão mais difícil a gente conseguir manter o foco quando a gente determina um objetivo. Vocês já pararam para pensar? Porque é muito mais difícil a gente falar não do que sim. Sabia disso? Pois é. Quando a gente toma uma decisão, uma única decisão, a gente tem que estar disposto a falar muito mais não para todas as outras coisas, todas as outras oportunidades que vão surgir. Eu vou te explicar o que acontece. Fazem 2 anos que eu estou trabalhando como influenciadora digital, eu coloco bastante coisa da minha rotina, faço lives diárias lá pelo Instagram. Meu Instagram, aliás, está aqui, se você quiser já seguir lá. E aí o que acontece? A gente começa a receber várias oportunidades, várias propostas, né? E a gente precisa avaliar com muita calma e com muita cautela se aquilo está dentro dos nossos objetivos ou não. E a maioria dos convites que a gente recebe foge do nosso foco. Então, por exemplo, como influenciadora digital, como coach e psicóloga, eu determinei falar um pouco da minha história sobre como eu eliminei os 40 quilos. E aí eu recebo N convites de vários eventos, inclusive McDonald's ou às vezes Outback. Às vezes eu falo, gente, mas não conversa com a minha figura, não conversa com o meu objetivo, a mensagem que eu quero passar para vocês. É lógico, a gente tem que ter leveza, a gente tem as exceções, né? Mas eu preciso entender, a maior parte do tempo aqui nas redes sociais é a Ana fazendo um Big Brother Brasil sem agregar valor na vida de vocês? Ou é a Ana sabendo do que está falando, colocando um tema específico, atendendo um nicho específico e ajudando, estendendo a mão a resolver o problema de muita gente, que é a obesidade, que tanta gente luta incansavelmente contra a balança. Não é verdade? Então, se eu perder o foco, eu vou estar indo todos os dias em eventos. E eventos que muitas vezes vocês vão olhar e falar assim, poxa, mas a Ana deixou de me ajudar. Não é verdade? Então, e eventos muitas vezes até que eu gostaria de ir. Olha só. Mas e aí, vai estar falando com o meu trabalho, o meu profissional, o que eu determinei, o que eu decidi como objetivo fazer aqui através das redes sociais com você? Não. Então eu tenho que falar muito mais não do que sim. Isso é muito importante. Imagina lá quando você se casa, quando você decide se casar. Você já namorou, você já curtiu, você já conheceu outras pessoas. E quando você determina, é sinal que você está disposto a formar uma família, que você tem de repente a intenção de ter ou não filhos, mas se você tiver, especialmente se tiver a intenção de ter filhos, você está muito fixada na sua cabeça que você vai ter que falar não para muitas coisas, mas para as muitas coisas mesmo. Você vai ter que estar disposto a abrir mão de vários anos da sua vida, de algumas baladas, e de repente quando você decidir de novo com a balada, você vai sempre com a mesma pessoa, que é aquela pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, que é o seu marido ou a sua esposa. Então, é muito mais difícil a gente falar não do que falar sim, até por conta emocional. Muitas vezes a gente fala sim para ser aceito nos meios, nos amigos. Poxa, Ana, que legal, ela vai nesse evento, ela vai comigo, ela é companheira e tal. Nossa, aquela pessoa vai gostar de mim se eu estiver nesse evento. Se eu falar não, pode ser que ela não goste. Se eu falar não, muito obrigada, eu não vou, mas eu estou trabalhando, pode ser que ela vá achar que eu seja chata. E aí o que vai acontecer? Eu vou liberar os meus objetivos, eu vou fugir do meu foco, muitas vezes, para poder tentar agradar a outra pessoa. Eu já parou para pensar nisso? Então, começa a fazer esse tipo de analogia em relação à sua dieta. E quando surgirem aqueles convites, aquelas vontades de comer sem fim, se prepara para você não ser uma pessoa tão chata também, né? Também não precisa ser aquela coisa de cabresto absurdamente, né? Você pode ter flexibilidade,
mas sem fugir do teu objetivo. Se prepara para isso, se prepara para os nãos que você vai precisar falar. Até um outro exemplo que eu vou lançar aqui, eu ia terminar o vídeo agora, mas eu não vou terminar. Pessoas que têm uma prosperidade financeira incrível, incrível. Vou até dar um exemplo. Recentemente eu assisti uma live da Lara Nesteruk, que é uma nutricionista que eu admiro pra caramba, e do Luciano Bruno, que também que é um outro nutricionista lá de Piracicaba, muito fera, muito fera. E eles estavam falando sobre essa questão de ser prósperos financeiramente. E o Luciano Bruno falou, eu falei muitos nãos na minha vida para coisas que eu gostaria, às vezes até um cinema, uma viagem, falei muitos nãos. E, às vezes, até hoje, ele se diz, porque ele já atingiu R$1 milhão, que tantos brasileiros sonham, né, com a independência financeira, ele já atingiu, e ele falou nessa live, ele falou assim, até hoje eu ainda tenho que falar alguns nãos pra mim. Sabe o que significa isso, gente? É maturidade. Quando você vê uma criança brincando de Lego e você fala pro seu filho, você fala assim, filho, tá na hora de tomar banho. Tá bom, mamãe, eu até vou, ele até topa, ou então ele vai espernear e ele não vai querer, mas em algum momento ele vai aceitar, porque você vai sentar e você vai explicar para ele a importância de ter hábitos de higiene. E aí, de repente, na hora que ele fala, beleza, eu vou pegar minha roupa, aí ele vai pegar a roupa dele, aí ele olha aquele Lego e ele vai lá e volta e começa a brincar de novo. Ele não tem foco. E sabe por que ele não tem foco? Porque ele ainda é uma criança. Então, eu convido você hoje a desenvolver essa maturidade emocional e começar a abraçar os nãos, porque eles vão te fazer muito mais maduro em termos de experiência, em termos de conseguir depois educar os seus filhos e entender o que significa o real significado de falar não para uma coisa que você quer muito, aliás, de falar sim para uma coisa que você quer muito e não para todas as outras, e vai poder explicar com muito mais propriedade para o seu filho e vai ter mais maturidade emocional, vai ter mais consciência e vai ter mais foco. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Pega papel e caneta, anota, explica isso. Se você tem filhos especialmente, vai ser muito legal fazer esse exercício junto com ele. E decide, eu quero me casar ou eu quero comprar uma casa. O que eu vou fazer? Eu vou gastar com sorvete todo santo final de semana no shopping? Não, porque eu tenho um objetivo maior, que é comprar casa. E quando que eu vou conseguir juntar esse dinheiro? Se eu falar não para todas as outras coisas, eu nunca vou conseguir atingir meu objetivo. Entendeu? Eu espero que essas analogias tenham te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre a questão de ter o foco, né? E a gente não ficar só naquele mundo dos sonhos, aquela pessoa tem foco, eu não tenho foco, eu gostaria de ter foco. Bom, tá aqui o caminho das pedras para você, eu acredito que vai te ajudar pelo menos nesse pontapé inicial, tá bom? Gratidão por você estar aqui. Se você está aqui e caiu de paraquedas no meu canal, eu sou Ana Agostini. Eu eliminei 40 quilos sem cirurgias, sem medicamentos. Sou formada em psicologia, tenho formação também em coaching e falo todos os aspectos emocionais que podem emperrar no teu processo de dieta aí que você tanto busca. Espero te ajudar muito. Não esquece, ativa aqui o sininho, primeiro você tem que se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, comenta, compartilha com as pessoas que você acredita que vai ajudar. Beijo!